Me diga uma coisa, em tempos em que tudo está financeiramente tão caro e tão difícil, seria ou não seria ótimo ter muitas riquezas? Pessoal, esse tema que está aí nas mídias e está diante de nós, finanças, dinheiro, recursos financeiros, investimentos, ganhos, acumular, prosperar financeiramente. O que a Bíblia tem a nos ensinar a esse respeito? Esse assunto é pauta, é tema da nossa aula da EBD, lição de número 11, autenticidade diante das riquezas, na nossa revista dos jovens. E como você sabe, todas as semanas temos as videoaulas aqui no canal. Se você já é de casa, é muito bom tê-lo mais uma vez. Eu acredito que você já é inscrito, então lembre sempre de deixar o seu like, dúvidas, perguntas, comentários aqui abaixo. É sempre uma alegria falar com vocês. Outro sim, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, nos ajude aí a chegar a 1000 inscritos antes do Natal. É algo possível, mas eu preciso da sua ajuda e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Olha só, quando o assunto é dinheiro, a polêmica aparece. Agora, nós sabemos que a Bíblia fala muito a esse respeito. E esse não é um vídeo sobre dízimos e ofertas, nada disso. E também não é um vídeo sobre finanças, sobre investimentos, caixinhas, bancos digitais, nada disso. Esse é um vídeo que nós vamos refletir um pouco como a Bíblia diz que nós, verdadeiros cristãos ou verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos encarar ou agir com relação aos bens, às posses, às coisas materiais. Eu gostaria de fazer aqui uma continuidade dessa introdução, pensando com você a respeito do seguinte: Jesus nunca disse que é impossível ou que um rico não entrará no reino dos céus. Jesus nunca disse isso. A Bíblia não condena as riquezas em si. O apóstolo Paulo não escreve que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está no texto bíblico. O que o apóstolo Paulo descreve é que o amor, 1 Timóteo 6,10, anote essas referências, você que é professor, não deixe de anotar as referências bíblicas para levar para a sua turma. Mas o que o apóstolo Paulo aponta é que o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma sábia filosofia que proclama o seguinte: o problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos tem. Logo, o problema não é eu possuir as coisas, é quando as coisas me possuem. Alguns também gostam de pensar o seguinte: o dinheiro no meu bolso, na minha conta, e para abençoar a minha família, as pessoas que precisam, e nós vamos falar disso na lição, para estender a mão, o dinheiro é uma benção, quando ele está no nosso bolso. O risco é quando o dinheiro sai do nosso bolso e vem para o nosso coração. Então perceba, o que a Bíblia trata é a respeito disso. E aqui nós estamos falando do quê? De ganância. Nós estamos falando do quê? De avareza. Nós estamos falando de quê? De descontentamento. Nada está bom, nunca está bom. Quanto mais tem, menos satisfeita a pessoa está. Logo, essa é a atitude que a Bíblia, o Senhor Jesus, o texto sagrado, está refutando. Se você observar aí na sua lição o texto principal, veja isso, jovens. 1 Timóteo 6, verso 9, o que o apóstolo Paulo diz? Mas os que querem ser ricos.
Perceba que o verbo querer aqui está em um tempo, o pensamento, a construção da expressão querer, do verbo, do desejo de querer, ele demonstra alguém que tem isso como a principal meta de vida. Então, o que a Bíblia está dizendo não é alguém que trabalha e quer dar mais conforto para a sua família, não é alguém que está aí fazendo uma reserva, uma poupança, não é alguém que está investindo para o futuro. O que a Bíblia demonstra não é alguém que está tentando aí, aos poucos e honestamente, melhorar no seu trabalho, não é isso. O que a Bíblia está apontando é alguém que o seu foco principal de vida, ele não pensa na eternidade, ele não pensa em Deus, no céu, no reino, em Jesus, nada disso. É a pessoa que só quer ficar rica. E aí o que a Bíblia diz? Cai em tentação e cai em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, um desejo desenfreado louco, prejudicial, que submergem os homens na perdição e na ruína. Quantas pessoas, infelizmente, você e eu já ouvimos falar, conhecemos, as quais abraçaram as riquezas sem estar preparadas, sem ter uma estrutura, sem ter uma base familiar, uma base ali, uma assessoria financeira, e a pessoa saiu como filho pródigo, gastando tudo absolutamente e acabou na ruína. Quantos que no afã de ficarem ricos, e principalmente ficarem ricos de maneira rápida e fácil. Essas duas palavrinhas, turma, elas geralmente são um problema. Tudo aquilo que é muito rápido e muito fácil é perigoso. Não é a forma com que Deus trabalha, não é a forma que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Em contrapartida, o que é que a Bíblia nos mostra? O que é que o texto bíblico nos mostra? Que a bênção de Deus, Provérbio 10, 22, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então perceba, a ideia bíblica é que quando Deus nos abençoa, não traz mal, traz bênção. E o que Tiago, escritor da carta, vai advertir aqui, o texto bíblico base é Tiago 5, Tiago capítulo 5, versículos 1 a 6, olha o que ele fala para os ricos. E aqui não são ricos que enriqueceram honestamente. São ricos que estavam se aproveitando do baixo salário dos trabalhadores. Nossa, irmão Micael, parecido com algumas realidades de hoje, a Bíblia já diz que não há nada novo debaixo do sol, não é mesmo? Então olha o que Tiago fala sobre esses ricos. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de trás. Irmão Micael, isso aqui era literal? Eles estavam com as vestes podres, comidas por trás? Não. É a forma com que Deus do céu estava vendo eles. Ele fala que a prata e o ouro se enferrujaram, e que essa ferrugem seria testemunha contra eles. Nossa, por que um texto tão pesado, tão sério contra esses ricos? Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. O que esses homens, donos de terra naquele período, e muitos se diziam cristãos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam piorando o pagamento dos trabalhadores.
Outros sim, eles estavam aumentando a carga de trabalho dos trabalhadores. Parecido com o que o faraó mandou fazer com os hebreus no Egito. Mas aqui nós estamos falando de gente que se dizia crente. E, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o nosso tema desse trimestre é a verdadeira religião. Tem muito empresário cristão que comete esse tipo de pecado aqui. Ah, irmão Micael, eu quero ser empresário, quero ser cristão, mas eu não vou pagar bem os meus trabalhadores, não vou tratá-los com todo carinho, amor e respeito. Eu vou ser um chefe mesmo de trabalho, não vou ser um líder de equipe, nada disso. Querido, você não pode ser um empresário. Se dizendo cristão com esse pensamento, impossível. Porque é um pecado contra Deus. Olha o que o texto bíblico diz, que os clamores dos trabalhadores que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o problema não era a riqueza deles, o problema foi a forma que eles enriqueceram, a maneira que eles chegaram nesse patamar social elevado. Deus nunca irá rejeitar alguém que está socialmente elevado, financeiramente milionário, bilionário, desde que a pessoa tenha conquistado isso de forma honesta, temendo a Deus, honrando os outros, respeitando os direitos dos outros trabalhadores. Se a pessoa fez isso com temor a Deus e respeitando os princípios da fé, glória a Deus, maravilha. Agora, se a pessoa enriquece, extorquindo, se aproveitando, o brasileiro tem um jargão, e aí, desculpe o professor, vou usar o nosso linguajar brasileiro propositalmente, passando a perna nos outros, passando os outros para trás. Quem enriquece assim será julgado por Deus. O que a Bíblia tem mais a nos enfatizar sobre isso? Queridos, Jesus ensinou Mateus 6,21. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ou seja, nós podemos, o apóstolo Paulo diz que nós somos mordomos das coisas que Deus criou. Nós podemos ter as coisas, porém entendendo que nós não somos donos, nós somos mordomos. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós não possuiremos aquilo para sempre. Quando morrermos, os antigos já diziam aquele ditado: caixões não têm gavetas. Quando morremos, não levamos nada do que diz respeito à vida física e material, nada. Fica tudo aqui. Em algumas famílias, infelizmente, até dá problema, dá confusão. Então, nós precisamos deixar o nosso coração naquilo que realmente é tesouro, naquilo que realmente é valioso, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Outro ponto que é interessante, Colossenses 3,5 diz que essa busca insaciável, desenfreada pela riqueza, é uma idolatria. Tem muita gente que diz assim: eu não sou idólatra, não me prostro diante de imagem nenhuma, não sou idólatra de nenhuma forma. Mas a Bíblia aponta que a busca incessável, incansável pelo material é um tipo de idolatria. E aí nós podemos concluir essa aula, essa lição 11, que é a autenticidade diante das riquezas, lembrando aquela advertência de Jesus de Lucas 16,13, que é impossível nós servirmos a dois senhores. E aí Jesus vai usar ali o exemplo de Mamon, que era a crença de Mamon sendo o Deus do dinheiro, o Deus das posses. Então, nós não podemos permitir que nada
tome o primeiro lugar no nosso coração, nas nossas vidas. A Bíblia é muito clara, categórica, em nos apresentar a ideia do contentamento. Nós devemos estar gratos a Deus, nós devemos viver agradecidos a Deus. É claro, se for honesto, se for de forma correta, nós devemos trabalhar, aprender, crescer na nossa área de atuação, de trabalho, e Deus é glorificado quando nós fazemos isso com excelência. Todavia, sempre guardando este princípio de honrar a Deus também quando assuntos são riquezas, posses e bens materiais. Deus deixou estas coisas para que os homens usufruam, todavia, os homens não devem colocar nisso o seu coração. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui nessa videoaula, lembre de se inscrever no canal, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas aqui abaixo, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, irmãos e familiares. Deus abençoe você. Até a próxima aula.